Muito bem, estamos gravando a nossa reunião, primeira gravação, né, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui comigo, os que vão ver esta aula depois. Hoje a gente vai falar sobre propósito, sobre realização, sobre vida com sentido, sobre vocação, sobre chamado, quero trazer clareza sobre isso. Então, eu vou começar. Eu não quero que essa aula tenha mais do que 40 minutos, até porque senão ela fica muito densa, mas eu quero muito, tá? Que vocês façam as suas perguntas, deem a sua colaboração, né? Diga como é que funciona na vida de vocês. Olha, eu consigo sentir um pouco mais eu tenho aqui algumas metas, eu tenho propósito, eu tenho ouvido um chamado, eu tenho exercido a minha vocação. Conforme a gente for destrinchando, né, os temas, vocês podem sim, levantando a mão, colocando no chat, né? Conversando comigo aqui, pode me interromper, não tem problema. A gente vai se alinhando, eu quero tirar todas as dúvidas, né? E orientar vocês, né, da melhor maneira possível dentro deste tema. Bom dia, Luciane, coisa boa te ver por aqui. Tu prometeu e veio, mulher. Então, que ótimo te ver por aqui. Carol Teixeira, seja muito bem-vinda. Mara Garrido, mimosa do meu coração. Saudade, né? A maioria de vocês aqui eu já tive algum contato pessoal e eu lembro e sinto saudade de conversar com vocês. Coisa boa estar aqui ao vivo com vocês. Gente, vamos começar, tá? Clareza dos termos é o que eu pretendo trazer hoje. Então, em primeiro lugar, a gente vai escalar. A gente vai fazer uma escaladinha, tá? Do que é mais baixo até aquilo que é mais elevado dentro desse senso de sentido vital, tá? Dentro de uma existência que exerce a sua vocação e tem senso de sentido, tá? Então, qual é a coisa mais baixa, aquela mais fundamental, aquele primeiro, né, conceito que a gente tem que destrinchar aqui? Gente, são as metas e os objetivos, tá? Quando a gente vai querer falar sobre vida com sentido, sobre exercício da vocação, sobre senso de propósito, de realização, nós precisamos começar por metas e objetivos. Tem muitas pessoas. Bom dia, Lili, seja muito bem-vinda. Tem muitas pessoas, tá, que nem sequer têm metas e objetivos na vida. Aí não dá para arrancar, minha gente. Quando nós queremos ter uma vida com propósito, nós precisamos começar pela parte mais baixa, tá? O que é meta e objetivo, né? São pequenos passos que dão um senso de progresso. É só isso, gente. Só que meta, isso se resolve muito com o coach, tá? Só pra gente ir se alinhando, né? O que o coach faz? Ele vai pedir pra ti, assim, olha, o que tu quer alcançar na tua vida? Aí tu vai dizer, eu quero emagrecer 5 quilos. Quem aqui não quer emagrecer 5 quilos? Todos nós queremos. Raramente alguém não quer emagrecer 5 quilos. Então tu vai botar lá, eu quero emagrecer, né? Eu quero ganhar massa magra, né? Alguma coisa assim, parte fisiológica, tu vai querer. Na parte relacional, quero não sei o quê, então tu vai criar algumas metas, né? O que o coach vai fazer? Vai fazer pequenos, né? Pequenos passos para tu ter um senso de progresso. Quando a pessoa tem alguma meta financeira, física, espiritual, relacional, familiar, seja o que for, gente, carreira profissional, já começa a aparecer para ela um outro elemento, que é um senso de realização. Enquanto a pessoa ela não tem meta e objetivo, não tem senso de realização, independentemente do que ela tenha na vida. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa magra, mas se eu não tiver meta e objetivo de ganhar um pouquinho de massa magra, enfim, preciso emagrecer um pouquinho, ou engordar um pouquinho, ou fazer alguma coisa no meu corpo, ou definir mais aqui, ali, eu não vou ter senso de realização. Por quê? Porque eu não tive senso de progresso. Então, a gente precisa, primeiramente, fundamentar o nosso sentido de vida, propósito de vida, a nossa vocação que a gente vai querer buscar depois, e chamado. Primeira meta e objetivo, gente, coisa mais baixa. Se tu não tem meta e objetivo para 2026, né? Aí as metas e objetivos, geralmente elas são de curto prazo, médio prazo, longo prazo, tá? Então tu vai botar lá, mas presta atenção nisso daqui. Meta e objetivo é sobre ti e para ti, mesmo que envolva terceiros. Isso aqui ainda é muito egoísta. Meta e objetivo é sempre assim, ó. Quero fazer não sei o que com o meu corpo. Quero ter mais dinheiro. Quero viajar. É sempre sobre si, para si. Mesmo que envolva outras pessoas. Eu quero ter um relacionamento mais saudável. Sim, mas é um pensamentinho, né? Egoísta no fim das contas. Então, a meta e o objetivo, e é assim mesmo, isso aqui não é errado, tá? Não tem nada de errado nisso. A gente só tá falando da coisa mais baixa, da parte mais baixa, tá? Quando tu tem uma vida pautada em metas e objetivos, que é o mais básico, este ano eu pretendo fazer tal coisa, né?
Se por um acaso tu alcança aquela meta, aquele objetivo, tu vai ter necessariamente um senso de realização. Opa, apareceu outra palavra aqui pra gente agora. A gente estava em metas e objetivos. Agora a gente está falando sobre realização. Interessante. A realização, ela é fruto do sucesso das nossas metas e objetivos. Então, o que acontece, né? O que diz nas escrituras, né? No 7º dia, Deus descansou. Então, ali é um senso de realização. Olha, eu criei, eu fiz, eu executei. E agora eu vou contemplar, agora eu vou descansar, agora eu vou contemplar a obra das minhas mãos. Criatura, começar eu, né? Agora é me empolgar. Criatura, como é que tu vai ter senso de realização se tu não tem meta e objetivo e progresso na vida? É impossível. Aí a pessoa olha pra mim, Tati, eu não tenho realização, né? Sim, se tu não tiver meta, objetivo, não batalhar por essas coisas que são baixas ainda, gente. Mesmo que seja o tal dos 5 quilinhos, mesmo que seja o tal dos 5 mil na conta, mesmo que seja, entende? Né? Uma parte ali que tu precisa ajustar e é totalmente material e baixa. Quando tu alcançar aqueles 5 quilinhos ao menos, ou aquele percentual de massa magra, ou aquela graninha no banco, o que tu vai fazer? Tu vai contemplar. Senso de realização. Que delícia. Quanto tempo isso vai durar, gente? Quem conta, né? Quem conta? Vai durar um dia, né? Se for ali, 6 por 1, né? Que fala a Sagrada Escritura? Deus criou 6 dias para contemplar um, para descansar um. Um dia tu vai conseguir contemplar, né? 6 por 1, mais ou menos. Aí tu vai, que legal, consegui. Meu corpo tá do jeito que eu quero, as minhas finanças estão do jeito que eu quero, meu relacionamento deu uma ajeitada, né? Pô, tô conseguindo ter disciplina espiritual, tu vai contemplar aquilo. Esse senso de realização, ele vai durar quanto tempo? 6 por 1. E depois tu vai ter que começar a construir de novo. Mais 6 partes de construção para uma de realização. Tá? A não ser que tu queira ser melhor que Deus, aí não vai dar conta. Aí eu não dou conta de ensinar, né? O próprio Deus diz lá, pô, ele trabalhou 6 dias e descansou e desfrutou e contemplou um. Quem somos nós para querer ter realização o tempo inteiro? Majoritariamente, a gente vai estar trabalhando nas nossas metas e objetivos. Quando nós temos sucesso nessas metas, e aqui eu abro um parênteses, quem coloca metas muito fora da casinha, muito fora do seu alcance, tá? Geralmente vive com o senso de fracasso e de irrealização. Então, isso também é nossa responsabilidade, tá? Criar metas e objetivos alcançáveis, gente. E é por isso que eu falo que isso aqui está totalmente no domínio do coach. Você vai estudar coach, tu vai ver que a meta tem que ser alcançável. Isso é um processo, né, lógico, tá? Então, a meta, ela tem que ser alcançável, porque senão tu nunca terá senso de realização. Aí chega na clínica, Tati, eu sou um fracasso. Eu esqueci, filha. Porra, tu quer acordar às 5 horas da manhã, dormir 23 horas e ser hiperprodutiva com 20 coisas que tu quer fazer durante o teu dia? Ou então, chega com 20 metas para 2026, já passou o carnaval. Então, assim, não vai dar, gente. Nós temos que ter uma responsabilidade para fazer metas e objetivos para que eles sejam alcançáveis. Para que essas metas sejam alcançáveis. E aí isso vai ter um senso de realização. Esse senso de realização, ele vai durar um pouquinho. E aí tu vai ter que fazer mais metas e objetivos para continuar, tá? Com um senso de progresso. O senso de progresso, ele já é bom, tá? Vamos pegar aqui o negócio do peso, que é o mais comum, tá? Quero emagrecer 5 quilos. Quando tu emagrecer 1, tu já vai ter senso de progresso. Uau, a autoestima já dá uma ajustadinha. A coisa já começa a funcionar melhor, né? Então, aí tu vai experimentar de um senso de realização. Estamos em progresso, gente. Vamos lá, isso aqui é uma escalada. E eu quero trazer clareza. Então agora vocês já sabem o que são metas. E agora vocês já sabem o senso de progresso que essas metas trazem, que melhora muito a tua autoestima, já, tá? Que vai te levar a um senso de realização. Esse senso de realização, por si só, não vai durar muito tempo, não, tá? Ele é o sucesso da meta alcançada, ele vai durar 6 por 1, tá? Vai trabalhar, né? 6 partes para descansar e contemplar uma parte. Depois, o que vai aparecer no teu peito? Uma necessidade de novas metas e objetivos.
Ok, estamos alinhados até aqui, minha gente? Posso ir para o próximo tema? Alguém tem dúvidas sobre alguma coisa relativo à meta e senso de progresso, senso de realização, sucesso nas metas e nos objetivos? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Se quiser comentar alguma coisa. Ó, não, está bem claro. Valeu, Cris. Então, vamos para o próximo termo, né? Se alguém quiser contribuir com alguma coisa, também abra o microfone e fale. O próximo termo que eu quero trabalhar é propósito. Então, nós estamos numa escalada. Falamos sobre metas e objetivos, falamos sobre senso de realização e o quanto isso não é permanente, só para constar, o quanto isso é sazonal. Agora a gente vai dar um upgrade aí. Vamos para propósito. Olha, ter senso de propósito, gente, uau, né? Já é um patamar acima. O problema é que, às vezes, a gente não sabe distinguir o que é o quê. Então, aqui eu quero trazer clareza a respeito dos termos. O que é o senso de propósito? Aquela pessoa que diz assim, eu tenho um propósito de vida, né? Vamos combinar que essa pessoa não está falando de emagrecer 5 quilinhos e de juntar 5 mil no banco. Essa pessoa não está falando sobre isso. Então, vocês já entenderam que existe uma outra camada, um outro nível de, né, digamos que assim, posicionamento existencial. O propósito, gente, ele é um objetivo, não deixa de ser, tá? Uma tarefa barra objetivo, pode ser uma coisa ou outra. Só que ele é alinhado com os valores pessoais da pessoa. Aqui a gente está falando sobre valores e princípios. E aí a gente sai do senso de progresso que tinha lá na meta e a gente vem para um senso de contribuição. Isso é muito importante vocês anotarem e entenderem. Quando nós falamos de vida com propósito, nós não estamos mais falando apenas de progresso. Nós não estamos mais falando de coach, no fim das contas, tá? Não é sobre tu alcançar qualquer coisa. Não é sobre qualquer meta, qualquer objetivo. Agora, isso tem que estar alinhado com os teus valores e objetivos pessoais e tem que necessariamente contribuir para algo maior. Lembra que quando eu falei sobre meta, eu falei que era sobre si e para si? Mesmo que tivesse algumas outras pessoas envolvidas, né, no jogo. Mas é sobre minha mãe, meu filho, né, o meu trabalho, etc e tal, tem outras pessoas envolvidas. Só que meta e objetivo é sobre si, para si. E o senso de progresso, tá? O propósito é um objetivo alinhado com os teus valores e princípios pessoais, óbvio, tá? Que tem um senso de contribuição para algo maior. E é sobre si ainda, só que é para os outros. É para outrem. Então, nós não estamos mais falando de um egoísmo purinho, gente. De uma pessoa, né, autocentrada. Geralmente, a pessoa que trabalha somente. Aqui eu nem estou falando das pessoas que não têm metas e objetivos, gente. Mas eu deveria te falar. Porque assim, sei lá, até meus 28 anos eu nem tinha meta e objetivo na vida. Aí fica difícil. Aí essa pessoa, ela tá como aquela velha história, é um cego no meio do tiroteio, tá? Essa pessoa ela não tem senso nenhum, não tem nenhum posicionamento existencial, né? O pária, né, que a gente fala, ele está à margem, ele ainda nem entrou no play, tá? Então a pessoa que não tem metas e objetivos, ela nem entrou no jogo da vida real, ela ainda tá à parte, né? É como se ela tivesse na periferia, ela não tá jogando ainda, tá? Então essa aula ela já é para algumas pessoas que quem não entrou entre, né? Que não entrou ainda de ter suas metas e seus objetivos, por favor, comece. Esse é o caminho, tá? Para então aumentar o senso, né, de sentido, de realização, etc e tal. Só que o propósito, gente, que é né, um pouco, está um pouco acima, ele ainda é sobre si, mas é para os outros. Então a pessoa que diz assim, eu tenho um propósito de vida. O que ela está querendo dizer? Eu tenho um papel social. Eu sou útil no mundo para alguma coisa. Olha ao redor. Analise a realidade. Sempre que alguém diz assim, eu tenho
um propósito na vida. Essa pessoa, ela não está falando sobre apenas si mesma. Ela está falando sobre si mesma para outra pessoa. Quais são os 2 pontos principais que vocês precisam anotar sobre propósito, tá? Ou vai ser sobre amar uma pessoa, seja quem for. Meu propósito de vida é criar meu filho, meu propósito de vida é ajudar meus pais, meu propósito de vida, né? Ou vai ser sobre amar uma pessoa, ou mais pessoas, ou vai ser sobre servir um ideal. Peguem esta, tá? Se tu quer ter uma vida com propósito, tu vai ter que extrapolar a si mesmo, não vai dar pra ficar no teu mundinho egoísta não, tá? Tu vai ter que olhar pra fora, pra começar o assunto. E aí tu vai encontrar o teu propósito fora de ti, que vai ser a contribuição para algo maior, vai ter ali um papel social envolvido. Quais são os papéis sociais, gente? Por exemplo, né? Ah, eu sou cristã, eu sou esposa, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou funcionária, eu sou empreendedora, eu sou. Entendeu? Amar uma pessoa ou servir a um ideal. Entendeu, Nicole? Ideal. Então, tu pode fazer parte de um ideal. Por exemplo, tu vai encontrar isso na religião. O meu ideal, né? Servir a um ideal. Qual o ideal? O ideal do apostolado. Eu vou servir um ideal. Tem uma empresa aqui que vai ajudar as pessoas. Tem aqui 10 funcionários. Tu tá servindo um ideal. Muitas vezes tu queria desistir daquilo ali, entendeu? Por exemplo, eu aqui. Quantas vezes eu não quero fazer nada da minha vida? Quantas vezes eu só não quero fazer nada? Mas aí eu lembro. Pô, eu tenho que servir. Eu tô na vida pra servir. Eu tenho um papel social, porra. Essas coisinhas que eu consigo entender aqui, tem um monte de gente que não entende. Então eu tenho um ideal de transferir a miséria de conhecimento que eu tenho na minha cabeça para vocês. Então eu estou servindo a um ideal. Então, ou a gente vai amar uma pessoa, ou a gente vai servir a um ideal. Ou as duas coisas. Cansa mesmo, é isso aí, Cris. Né? O empreendedor está lá com 3, 4 funcionários, a empresa está lá, pô, sei lá, o mercado está ruim, né? A política está ruim, sabe o que está ruim, o cenário está ruim. Aí tu fica, puta, cara, podia vender tudo isso, botar um dinheirinho no banco e descansar. Aí tu olha para aquelas pessoas e aquilo dá uma atração, uma motivação dentro de ti, e tu diz, eu vou fazer isso daqui funcionar. Aí tu tá servindo, tu tem um senso de propósito. Já saiu das metas e dos objetivos, tá? Compreenderam a parte do propósito? As coisas mais importantes para entender sobre propósito, tá? Senso de contribuição para algo maior. É sobre si ainda, mas é para os outros. Tem um papel social envolvido. Tem uma utilidade no mundo. É como se, eu não estou passeando nesse mundo aqui. Tem alguma coisinha aqui que eu consigo contribuir. É tipo um legado, entendeu? Uma coisinha que vai ficar. Pô, tu tá criando um filho. Meu propósito é criar meu filho. Pô, ele vai ficar, ele é permanente, né? Então é sobre amar alguém ou sobre servir a um ideal. Fechamos o propósito aqui, gente. Estamos, né, tendo clareza a respeito dos termos. Bom dia, inclusive. É isso que você está fazendo aqui, por você e por nós. Exatamente, Fabiana. E vou te dizer. É claro que o propósito ele não está ainda lá nas alturas, né? Eu falei que eu ia fazer uma escadinha, né? Ascendente. Eu voltei o Clareia Club porque teve um espaço na minha vida. O João não está demandando tanto, a casa não está em reforma, a agenda está linear, o casamento está estável. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso. Equilíbrio vital. Como equilibrar a tensão vital para não deprimir nem ficar ansioso. Tá? Então, por que eu voltei o Clareia Club nesse formato aqui? Porque criou-se um espaço na minha vidinha. Cabe. Não vou deixar vazio, não, senão eu vou deprimir. Vamos preencher com coisa que tenha substância. Tá? Então, o propósito é isso, né? Muito bom esses conceitos. Claro, porque aí o que acontece, né? Quando alguém te disser assim, propósito, meta, realização, né? Sentido, vocação, chamada de... Opa, pera, eu sei qual é o caminho aqui.
Eu até posso não lembrar, mas eu tenho clareza de como é que funciona isso. Para eu ter propósito, eu tenho que eu tenho que amar uma pessoa ou servir o ideal, tá? Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Isso é logoterapia, né, Vitor Frank. Às vezes eu não fico enchendo vocês aqui dos conceitos, tá? Mas assim, nada sai da minha cabeça, basicamente. É muito bom vocês saberem que tudo aqui está baseado numa psicologia filosófica, tá? E, né, ai, vozes da minha cabeça, vou transferir para vocês. Não, 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 não. Eu tenho muita responsabilidade, né, ao que eu vou transferir para vocês. Eu realmente só não fico falando aqui os nomes, né, as abordagens, etc e tal, porque vocês não são terapeutas, vocês não são, né, a maioria não é. A Thaís até, que é psicóloga e tal, não pôde participar hoje, ela está lá em Minas Gerais, né, ajudando o pessoal, né, com todo aquele transtorno lá. Então eu já quero, depois, se Thaís, tu assistir esta aula, estou te mandando um beijo, dizendo que tu fez falta aqui, a tua contribuição, mas que a gente sabe que, né, o pessoal de Minas está precisando, e contem aí com as nossas orações, né, quem crê aí, por favor, né, ore pelo pessoal de Minas Gerais, já fica o meu apelo também. Então, minha gente, fechando parêntese, falamos sobre metas, sobre senso de realização, sobre propósito. Vamos para o sentido, que também é uma confusão do caramba, né? Sentido. Como ter uma vida com sentido? Gente, o sentido, ele é um destino. Ele é uma linha de chegada que vai guiando as nossas decisões. Então, veja bem, o que é sentido? É como se uma semi-reta, né, indo para algum lugar. O sentido é este. Tem sempre um destino envolvido. Quando a gente fala de vida com sentido, vocês têm que botar, primeira palavra que vocês têm que escrever em relação a sentido: destino. É necessário que tenha um destino. Pode ser uma meta? É um destino, né? Menos 5 quilos é um destino. Mas é um senso de sentido muito baixo. Pode ser criar um filho? Pode, mas quem conta que esse filho vai crescer e vai para a vida? Ou pode morrer, ou pode, né? Aí o teu senso de sentido, em algum momento, síndrome do ninho vazio. Estou com a minha vida sem sentido. Então nós não podemos botar o sentido da nossa vida, ou não devemos, né? Podemos fazer o que quisermos. Não devemos botar o sentido da nossa vida numa linha de chegada muito curta. Por quê? Porque isso vai gerar uma depressão. O que é a depressão, gente? Um pico para baixo. Então, se o sentido da tua vida é perder 5 quilos, que é o destino das tuas ações e decisões, vai ter um senso de sentido muito baixo. Se o teu senso de sentido está em construir uma casa, tá bom, a linha de chegada ela tá na construção da casa. Perdi o sentido. Então, gente, esse senso de sentido, ele deveria de mirar no fim. Qual é, né, digamos que assim, o destino que eu consigo conceber que vai até o último dia da minha vida? E aqui nós vamos ter poucas coisas, tá, gente? Quando se trata do fim da vida, ter uma vida com sentido, vai ter pouca coisa. Por quê? Porque, por exemplo, meu propósito de vida, como eu falei, é criar um filho, fazer uma contribuição social no Clareia Club, etc e tal. Gente, só que uma hora a coisa pode acabar. Caramba, nunca pensei dessa forma. É pra isso que eu tô aqui, né, Liv? Se eu não fizer uma expansão psicológica, eu não sirvo pra porcaria nenhuma, né? Tipo, me abandonem. Sério mesmo, né? Então eu tento. Então, assim, se tu botar o teu senso de sentido, o destino, tuas metas, teus objetivos, né, o teu propósito, etc e tal, nisso aqui, uma hora pode acabar. Com certeza uma hora pode acabar. Quase tudo acaba. Na vida aqui, olha pra vida de um velhinho, 70, 80 anos aí. Pô, 70 hoje em dia tá zoando com a galera nova, né? Mas assim, né? Pensando numa pessoa mais velha que tu conhece, um pouco debilitada, de repente, de saúde, né? O que sobra pra essa pessoa, gente? Eu vou dizer o que sobra, geralmente, tá? Religião, família, o legado que a pessoa construiu, as histórias da vida que ela viveu, tá? Então, a coisa que nos dá sentido até o fim é o céu. Isso aí é o que vai nos dar sentido até o fim, tá? Quem mira no céu tem sentido até o fim. Se tu mirar em coisas, né,
Meu propósito de vida é trabalhar. Filho, um dia tu vai te aposentar, um dia tu vai perder a tua saúde, um dia tu não vai mais conseguir fazer aquilo de repente, se não houver nenhuma tragédia, né, e tu morrer mais cedo. Porque tem isso também, tá? Às vezes a pessoa tem um senso de sentido e morreu nova. A gente não tem que pensar assim, não temos que pensar na exceção. A gente tem que pensar na regra. A regra é, morreremos velhinhos, tá? Se tu não fizer um necrológio, existe um exercício para isso, tá, gente? Necrológio é um texto pós-morte. Então, a Tati morreu. Aí vem meu esposo falar um texto sobre mim. O que eu gostaria que ele falasse? Como é que ele vai contar minha história? Que história que eu gostaria que ele contasse? Tá? Isso vai meio que vai mostrar para ti, vai começar a aparecer para ti o que tu gostaria de, escrevam aí, ser, ter, fazer, na melhor hipótese que tu conseguir conceber. E a gente também não concebe grandes coisas, gente. É difícil fazer esse exercício, não é fácil. A gente concebe as coisas mais fáceis. Vou criar um filho, vou construir uma casa, vou trabalhar. Essas são as coisas mais fáceis. Agora, quais virtudes tu quer desenvolver? Quais experiências tu deseja, né, ter? Quais as obras tu deseja realizar? Qual legado que tu vai deixar? Tudo uma coisa muito difícil de parar para pensar. A maioria das pessoas não faz, tá? Aí, claro que em algum momento elas vão perder o senso de sentido, né? Então, outra maneira de tentar conduzir, né, esse senso de sentido até o último dia é pensar na tua vida como um livro, tá? E aí tu vai mais ou menos escrever a tua narrativa, a história que eu quero contar com a minha vida, né? Aí tu começa. Eu quero me formar, quero casar, quero ter filho, quero construir patrimônio, quero viajar. Aí tu vai indo, né? Depois, sei lá, vou aposentar, ou, né? Onde que eu quero morar? A história que eu quero contar com a minha vida. E aí tu vai dando uma liga pra tua história. Não é mais coisas desconexas. Tu vai tentando conectar os pontos. Vai ser exatamente o que tu escrever? Não, gente, claro que não. Óbvio que não. A gente escreve e depois a gente edita, né? Conforme a realidade, ela é suprema, sempre. Sempre. Então, sei lá, né? Eu tinha planos de. Aí veio a realidade e frustrou os meus planos. Beleza, o que a gente faz? Humildade. Diante da realidade, a gente se curva. A gente aceita. Essa é a postura para quem quer ter sanidade mental. Aí o que o soberbo faz? Eu não aceito. Aí pronto, ferrou, loucura. Vai tomar remédio, fazer terapia para sempre. É triste, né, gente? Mas o humilde, ele não enlouquece. A não ser que sejam coisas neurológicas. Aí, tá, a gente não tá falando disso, né? A gente tá falando de problemas psicológicos, né? Não fisiológicos. Fiz os meus planos e deu tudo errado. Então, tu vai reescrever a partir da realidade, porque a tua circunstância concreta deve ser respeitada, aceitada. A realidade é soberana. Então, gente, vocês entenderam o quê? Sentido tem a ver com o destino, com uma linha de chegada. Só que essa linha de chegada, ela pode estar pertinho, pode estar a médio prazo, pode estar a longo prazo, ou ela pode ir até o fim. Qual é a linha de chegada que transcende a vida? Salvação, o céu, tá? A religião dá conta disso, né? Transcendeu a morte? Pronto, tu vai ter senso de sentido até o último dia da tua vida. Maximiliano Kolbe, né, que deu a própria vida em prol de salvar lá um homem de família, né? Ele não tinha família, não tinha nada. Campo de concentração e tal. Aí chamaram o cara pra botar na cova, ele disse... Aí o cara disse, eu tenho mulher e filho pra criar, não sei o quê, né? Ele disse, deixa que eu vou. Pô, o que é isso? É um senso de sentido até mesmo diante da morte. A minha vida presta pra alguma coisa. Eu tô servindo a um ideal. E depois que eu morrer, isso que vai continuar. Tá? Então quem quiser ter senso de sentido vai ter que aderir à religião e dar forma à sua religião em algum momento. Isso é o ideal. Todo o resto, em algum momento, tu vai deprimir. Se o teu destino não supera a morte, em algum momento tu vai deprimir. Tu vai perder o sentido de vida, tá? E isso é igual a desesperança.
Desesperança é a substância da depressão, tá? Concluímos o sentido, gente, até porque é 10h34, eu quero ficar com vocês mais uns 10 minutos, mais ou menos, tá? Se alguém tiver alguma questão, coloca no chat, abre o microfone, tô aqui para isso. Os 2 exercícios que eu indico para quem quer ter vida com sentido, tá? Necrológio. Pode jogar no Google, tu vai encontrar, né? Como fazer um necrológio, né? É o texto pós-morte, que eu gostaria que falasse de mim, né? Como eu gostaria de ser visto, né? Quem eu gostaria de ter sido, o que eu gostaria de ter feito, né? Após a minha morte. Isso te joga até o fim, tá? Independente de religião isso daqui, tá, gente? Tô dando exercícios independente de religião. Tô falando o quê? Quem tem religião fica mais fácil. Quem não tem fica um pouquinho mais difícil, tá? Aí tu pode fazer o necrológio. Tá tudo bem. O Mateus faz um necrológio, tem senso de sentido até o último de vida, tá? É possível, sim. Pode ser que na última hora ali dê uma apertadinha. Mas tudo bem. Né? Psicologicamente falando, já dá conta. Outro exercício é a narrativa. Então, tu vai escrever como se fosse a tua biografia. Olha, o que eu gostaria? Qual vai ser a ordem dos fatores, né? Como é que seria o livro da minha vida, né? Pronto. Aí tu tendo uma história que tu quer contar com a tua vida, tá? Gostei, não pensar na exceção. Traz um conforto. Nunca pensa na exceção, Cris. Nunca, 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 nunca. Às vezes, o que acontece, né? A pessoa, ela cria uma certa irresponsabilidade, ela tem uma certa preguicinha, ela fica assim, eu vou viver só hoje. Porque amanhã, a Deus pertence, né? E eu não sei o que pode acontecer. Filho, nessa daí, todo mundo vai ter que, no fim, te carregar, tá? No fim, tu vai ser um peso para a humanidade. Porque tu é preguiçoso, hedonista, que vive por prazer e só pensa no agora. Então, tu te torna um peso para as pessoas ao redor. Tá? Então, a gente não pode pensar na exceção. Né? Pode ser que... filho, mas é mais provável que todos nós aqui, né? Nossos jovens estão assim, com certeza. Uma pena que não só os jovens, né? Se fossem só os jovens, eu ainda estaria feliz, né? Porque isso é próprio do jovem ser imprudente. Problemas adultos que ficam na, né, adolescência psicológica para sempre. Sou professora coordenadora e traz isso muito. Que situação. Vamos falar sobre vocação e chamado, gente. São duas coisas mais ou menos alinhadas, tá? A vocação, gente, é aquilo que chama a tua atenção. Não dá para confundir propósito, sentido, meta com vocação, tá? Vocação é um chamado que vem de algo ou alguém, né? Vocação. Eu estou sendo chamado, eu ouço o meu nome em alguma maneira. Ou seja, isso chama a minha atenção. Por que chama a minha atenção e não chama a atenção dos demais? Por que quando eu tinha 2 anos de idade, eu pegava os brinquedinhos de instrumento e ficava ali, e os meus priminhos e irmãos, ninguém ficava, gente. Por que eu ficava nos instrumentos? Porque eu tinha um chamado para aquilo. Quando eu ouvia, eu queria tocar o parabéns. Só eu queria fazer aquilo, os outros não queriam. Chamado é o que chama a tua atenção. Vocação é, eu estou sendo chamado para algo. Alguém ou algo me chama. A música me chamava, tá? Então a gente tem que olhar para a realidade e buscar entender o que chama a minha atenção. Tu pode também entrar numa biblioteca e ir em cada setor. Aquele setor que tu quiser comprar todos os livros, é porque ele te chamou. Por que tu vai passar por 20 setores de uma livraria, vamos dizer assim, e tu vai dizer, não. Ih, nem pensar. Não. Definitivamente não. Aí tem um que tu vai dizer, nossa, cara, que loucura. Se eu pudesse, eu queria saber tudo que tem aqui. Tem um chamado aí. Vocês entendem, gente, que vocação tem a ver com um chamado. O quê? Chamar a tua atenção. Então escreve aí, vocação é aquilo que chama a tua atenção. Só coisas boas chamam a nossa atenção, gente? Óbvio que não, né? Muita coisa ruim chama a nossa atenção. Então aquela é a minha vocação? Não, gente, nós temos que fazer o filtro, tá? O filtro do bem e do mal. Ou seja, o que é um vício e o que é uma virtude? Entende? O que é vício, gente? Hábito operativo ruim.
Tudo que traz uma satisfação imediata e leva à autodestruição a longo prazo, tá? Vício. O que é virtude? Hábito operativo bom. Constrói. Vício destrói. Virtude constrói. Então a gente tem que passar pelo vício. Ah, bom, eu tô sendo chamada, eu tô sentindo aqui, isso aqui tá chamando a minha atenção. Tá bom, isso é um bem ou mal? Isso é um vício ou uma virtude? Outra coisa, isso é verdadeiro ou falso? Gente, às vezes a pessoa acha que é uma vocação, mas é uma miragem no deserto, gente. É um golpe. E a pessoa tá sendo movida por ganância ou medo, tá? Então a gente tem que parar e analisar, cara, isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso pode ser um golpe. Sabe esses golpezinhos de WhatsApp, esses golpezinhos de banco, etc e tal? A pessoa que é gananciosa, né? Ou que tem medo, né? Fora da curva, ela tende a se engajar com coisas que são falsas, tá? Então a gente tem que fazer esse filtro. Tá bom, eu tô sendo chamada, algumas coisas estão chamando a minha atenção aqui. Isso é um bem ou isso é um mal? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Tem substância ou não tem substância? Por exemplo, gente, uma emoção, um pensamento, uma sensação efêmera. Isso não tem substância, gente. Isso muda, isso passa. Isso é tipo uma bolha de sabão. Não dá pra gente entender como uma vocação, um pensamento, uma emoção, uma sensação, porque isso não é permanente, isso não é fundamental, tá? Então vocês conseguiram entender a diferença? Acho que ficou claro, né? A vocação tem a ver com aquilo que chama a tua atenção. Tu tem que fazer o filtro do que é bom, o que é ruim. Tu tem que fazer o filtro, o que é vício, o que é virtude. Tu tem que fazer o filtro com muita prudência do que é verdadeiro, o que é falso, o que tem substância, o que não tem. E aí vem o detalhe último, que é a tua resposta. Sim, bem explicado. Deu para entender certinho, que maravilha. A tua resposta a esse chamado, vocês entenderam que a vocação é igual a um chamado, tá? Quando a gente diz, é vocação, a música me chamou, a psicologia me chamou. Eu não fiz força para isso, pelo contrário, se tu tá fazendo força, não é vocação. Não tá te chamando. É que tu olhou na vida do outro e tu quer botar aquilo dentro da tua, porque a vida do outro tem sentido. Entendeu? Pode ser que alguns de vocês, olha, a vida da Tati tem sentido, né? Então eu vou fazer igual. Filha, tem sentido para mim, porque eu fui chamada a isso. Eu não fiz força para tocar instrumento, não fiz força para entender filosofia, psicologia, não faço o mínimo de força. Isso é algo natural, é talento, é dom, é dote, vem com a gente. Seja o que for. Agora, tem coisa que eu sou terrível, gente. Né? Tem coisa que eu não tenho o mínimo talento. E eu não vou nadar contra a maré. Então não é porque fez sentido na vida do outro que vai fazer na tua. A vocação, ela é particular, ela é pessoal. E tu é que tem que, olhando para a realidade, fazendo alguns exercícios, né, de consciência, entender o que chama a tua atenção, o que tu faz com maior facilidade, quais são teus dons, teus talentos, teus dotes. E aí tu vai dar uma resposta, sim ou não. Apenas isso. A vocação é um chamado. E a gente vai atender a este chamado ou recusar este chamado. É só isso que nós podemos fazer diante da vocação. Sendo que todos nós somos chamados a amar e servir, gente. Tá? Entenda que, Tati, eu não tenho nenhum talento assim que eu compreendo, que eu... Então assim, tu é chamado a amar e servir, tá? Tem uma vocação primária, amar e servir. O resto é secundário, tá? Então, se tu atender o primeiro chamado, eu vou servir. Eu vou servir na minha comunidade, como a Thaís está fazendo lá em Minas Gerais. Eu vou servir na minha família. Eu vou servir no meu trabalho. Eu vou servir. Tu está exercendo a vocação primária. E já é possível ter um senso de realização profundíssimo, diferente daquele senso de realização lá das metas. Entende? É que tu está realizando o fim último, aquilo para o qual foste criada. Então, o chamado a gente atende ou recusa. A gente se entrega ou a gente se poupa. É só isso. Ou eu venho aqui e entrego, ou eu me poupo. Eu podia estar ali descansando com meu filho, entendeu? Com meu marido, me arrumando pro casamento que eu tenho daqui a pouco. Mas eu me entrego, entende? É um chamado. E eu me entrego. Aí a vida tem substância. Gente, a virtude do amor, seja um amor alto ou um baixo, é o sacrifício. Tu pode sacrificar a tua vida por cachaça, por chocolate, tu pode sacrificar a tua vida
por fazer viagem, tu pode sacrificar a tua vida por qualquer coisa, gente, por um amor baixo, tá? Inclusive vícios, né? Ou, né, vocês devem conhecer a vida de drogados, alcoólatras, pessoas viciadas em consumo, né? A pessoa está sacrificando a própria vida, mas por um amor baixo. A gente pode sacrificar a nossa vida atendendo esse chamado alto, amar e servir, tá? Vai gerar sacrifício? Vai. Mas o senso de realização, de propósito, de sentido, do exercício da vocação, ele vai ser infinitamente maior. Então, lembrem disso. Nós estamos aqui para nos sacrificar. Tu só pode escolher o teu objeto de sacrifício. Ou tu vai te sacrificar, atendendo a esse chamado mais alto, servindo, amando uma pessoa, servindo a um ideal, amando, né? Ou tu vai te sacrificar por coisas baixas, tá? Então, sejamos nós as pessoas que olhamos para o alto e a gente atende a essa primeira vocação. E conforme a vida for passando, a gente vai percebendo as outras vocações, as vocações secundárias. Olha, eu tenho um chamado para educação infantil, né? Eu tenho um chamado para... Daí tu vai percebendo, e aí tu vai exercendo as vocações, né, secundárias. E isso vai tornando, né, a tua existência muito mais plena. Pessoal, 10h45, como disse para vocês, né, era essa a minha meta, conseguir falar tudo que eu queria, trazer, né, clareza a respeito dos termos. Meta e objetivo, o que é a realização pessoal, o que é propósito de vida, o que é sentido, o que é vocação e chamado e como a gente pode dar uma resposta a isso. Então, eu quero desejar para vocês aí, né, um ótimo final de semana. Mais uma vez, quero dizer, alguém ficou com alguma dúvida, alguém quer dar uma contribuição, tem mais, né, 5 minutinhos aí, se precisar, 4 minutinhos. Está tudo claro, gente, está tudo cristalino, né, consegui trazer o conteúdo de maneira prática também, deu tudo certo? Tudo certo? Olha aí, vocação é um chamado, é pessoal, particular, o que você faz com uma facilidade. Ali né, a Esther, eu acho que é método Esther, não sei se é esse teu nome, né? Ela deu um resuminho legal, gente, ali, tá? Quem quiser, né, inclusive copiar, de repente, ó, eu dou. Muito bem, isso aí. Muito bom. Depois, se quiser jogar lá no também, fiquem bem à vontade. Eu vou deixar o grupo aberto mais um pouquinho, caso vocês, né, queiram. Se alguém tirou print, né, por acaso, por favor, me marque lá no Instagram, né, para a gente, né, mostrar para os outros o trabalho que a gente vem fazendo aqui. A minha intenção é criar uma comunidade de apoio, uma comunidade que cresce, né, não só materialmente, mas, né, transversal, como eu digo, né, para frente e para cima, né, gente, não só para um lado nem para o outro. O posicionamento existencial perfeito é o centro, né, nem na horizontal e nem 100% na vertical, a gente tem que estar em diagonal. A gente melhora um pouquinho no mundo e a gente melhora um pouquinho no espírito, né. Então aqui a gente vai fazendo esse trabalho, costurando, né, manualmente. Aí, método Esther, é tu, mulher? Eu não estava sabendo quem tu era. Ai, mimosa, que sabor de... Agora entendi. Parabéns, viu, Tati? Obrigada, estamos juntas, capaz. Né, da próxima aí, ou nas próximas, sempre que vocês quiserem trazer contribuição ao tema, gente, será... Hoje, realmente, eu estou um pouquinho apertada de tempo, por isso que eu, né, mas foi ótimo estar aqui com vocês, né, não sei nem quantas pessoas deu, não estava me acompanhando, hoje eu consegui me desligar um pouco mais, entrei no modo aula, né. Muito bem, ótimo aqui, né, o papo de vocês no chat, muito obrigada, gente, né, um ótimo final de semana, um bom fim de semana a todos, tá bom? Até o próximo sábado, se Deus quiser. Obrigada, tchau, gente, até. Acho que eu tenho que encerrar esse vídeo, gente, gravação, stop.